Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos ao videocast da Oraljet. É o segundo dia do CIOSP e nós temos o privilégio de ter o Dr. Otávio, a doutora Silmara e a doutora Carol aqui com a gente no nosso videocast. E hoje nós vamos falar sobre contar algumas histórias e falar sobre odontologia, né? Doutor Otávio, por favor, se apresente, fala um pouquinho da sua história, da sua carreira profissional. Então, meu nome é Otávio Luiz Fonseca, eu estou na odontologia há 34 anos, né, de formado, mais 4, então eu estou praticamente há 40 anos na odontologia, né. Eu tenho algumas especialidades, comecei com a especialidade de ortodontia e ortopedia. Como eu gosto muito de cirurgia, depois eu dei uma debandada, né, para o lado da implantodontia. Também sou especialista em radiologia. Então esse é o caminho, né? Em periodontia, porque foram coisas que foram sendo acrescentadas durante a minha vida clínica, né? Que eu acho que é bem bacana, porque eu amo o que eu faço, né? E sempre achei uma necessidade, gosto muito de estar no meio acadêmico, também dou aula em pós-graduação, enfim, acho muito interessante tudo isso. E montei a minha clínica inicialmente na cidade de São José dos Campos, na década de 90, né? No ano de... Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, exatamente. Estou lá até hoje, né? Fui lá para fazer um curso de especialização. Eu sou de Maringá, Maringá, né? Paraná. Cidade natural de Maringá, e resolvi ficar em São José dos Campos. E estou lá até hoje, né? Graças a Deus a gente está lá num ambiente muito gostoso. A cidade de São José dos Campos é muito gostosa para se viver. Estamos lá com a clínica lá, com os nossos parceiros, né? Com o pessoal que trabalha com a gente lá. Doutora Silmara, seja bem-vinda. Obrigada. Por favor, conta um pouquinho da sua história também como Sou doutora dentista. Silmara Siqueira Fonseca, sou especialista em prótese, né, e harmonização orofacial. E você poder devolver o sorriso para os pacientes, né, devolver a autoestima, a qualidade do paciente, é o nosso objetivo, é o nosso foco na clínica, e isso é muito gostoso, isso é muito gratificante para nós profissionais, poder devolver a alegria do paciente de poder estar sorrindo, até a qualidade de vida, né, a vida social do paciente. Então, nossa profissão é uma profissão muito gratificante, você poder devolver isso para os nossos pacientes, e através do quadro também que o Otávio tem lá na Band, né, no Vale do Paraíba, que são tratamentos que você devolve o sorriso do paciente, né, o paciente volta a sorrir, e a gente vai estar mostrando aí uns casos aí que o Otávio realizou, de devolver essa qualidade de vida para o paciente, a autoestima, né, para o paciente. Verdade, né? Quando você tem um paciente que sai do seu consultório, né, com o dente já corrigido, um dente bonito, né? Você muda a vida das pessoas, Muda, né? Muda a vida das realmente. pessoas, né? É isso aí, doutora Carol. Se apresente, por favor, conta um pouquinho pra gente de Tudo você. bem? Eu sou Tayane Caroline, meu nome. Eu sou recém-formada, mas trabalho com o Dr. Otávio já tem 13 anos. E eu pretendo trilhar o caminho maravilhoso que ele já conquistou. Então Então ele você é uma se formou inspiração pra mim. na clínica. 13 anos na Que clínica. você Eu começou fazendo entrei o quê lá? como jovem aprendiz da Jovem recepção aprendiz, parabéns. e fui crescendo lá Foi dentro. crescendo, depois você foi Depois eu fiz parte da administração. administração. Aí eu fiz enfermagem e acabei entrando na clínica e agora cirurgia dentista. Ah, legal, legal. Legal. Você não é dentista, então? Tô em formação agora. Tá se formando em Janeiro, dentista, então. isso. Nossa senhora, parabéns. Eu acho que nós temos que dar as oportunidades para as pessoas crescerem na empresa, né? E ter uma pessoa que trabalha com a gente há 13 anos diz muito sobre o local de trabalho, porque isso quer dizer que é um lugar bom para trabalhar, um lugar que permite, né, você crescer e realizar os seus sonhos, né? O doutor Otávio é um mestre. Vamos falar em sonhos, doutor Otávio. Exatamente. Conta pra gente do quero o meu sorriso de volta, eu quero o meu sonho de volta, né? Exatamente. É um projeto que nós criamos há cerca de 12 anos, né? Esse projeto foi criado em parceria com a TV Band, né? No Vale do Paraíba. Nós temos um programa lá chamado Falando Nisso, que é todo horário de almoço, né? Todos os dias. E nós resolvemos fazer essa parceria, que é um projeto social, né? Onde nós vamos reabilitar um paciente completamente com uma técnica de colocação de implantes, né? São os pacientes totalmente desdentados, ou aqueles que têm dentes, mas que esses dentes já não têm mais a possibilidade de se fazer a manutenção. Mas como é que é feita essa escolha? Como é que você escolhe a pessoa certa para
esse projeto? Não é fácil, né? Você sabe que a gente, na seleção, a gente fica comovido com muitas histórias, né? Não é fácil, mas a gente tem tido sempre a orientação de Deus nesse sentido. Eu acho que as escolhas que a gente tem feito têm sido realmente escolhas que puderam mudar a vida de uma pessoa realmente, né? E então a gente se seleciona das pessoas inscritas, elas fazem inscrição através do WhatsApp da clínica, né? E elas se inscrevem, a gente seleciona 10 pessoas, dessas 10 pessoas a gente vai selecionar uma. A gente tem feito 2 reabilitações por ano. Quantas já foram feitas? Já foram feitas 21 reabilitações. 21 pessoas que desdentadas praticamente, né? E você trouxe de volta uma função, né, biológica tão importante, que é a mastigação, poder morder uma maçã, uma carne, né? Puxa vida, parabéns. As histórias são comoventes, né? Até, se você me permitir, eu gostaria de colocar um vídeo da história da Tatiana, porque realmente ela teve um momento da vida dela muito complexo, né? Ela foi casada numa situação de alto risco, era agredida pelo marido dela, fisicamente, né? Então, ela perdeu alguns dentes devido a essa agressão, né? Teve fratura no nariz, você percebe que é uma pessoa que foi muito sofrida. O marido dela veio a falecer e ela teve uma nova vida, vamos dizer assim. Ela foi pastorar, né? Foi ser pastora, e hoje, depois que a gente reabilitou, ela tem uma vida muito melhor. Se você permitir, eu posso chamar o vídeo agora. Claro, nós vamos ver o vídeo aqui, assistir o vídeo aqui. Tatiane e o Karen Magalhães Suzuki Pereira. Eu tive um passado bem triste, né? Onde eu escolhi, infelizmente, um caminho errado. Eu tive um ex-marido, ele me dava cabeçada, ele me chutava a minha cara, assim. Então, teve muitos pedaços, cacos de dente mesmo. Mesmo não sendo vereadora, eu já acho lindo esse trabalho que ele faz, né, que vocês fazem, porque eu sei como é constrangedor a gente não poder sorrir, eu sei como que isso deixa a gente para baixo, sem vida, sem vontade de muitas coisas. As amigas das crianças, né, que falam, sua mãe não tem dente, a dentadura de sua mãe caiu, assim, para que eu seja escolhida, e que se eu não for, que tenha uma pessoa que necessita mais do que eu para o Senhor escolher, em nome de Jesus. Doutor Otávio, e alguma outra história, alguma outra lembrança aí da odontologia? Tem algumas histórias tristes, né? Outras não tão tristes, engraçadas, né? Mas uma dessas questões dentro da odontologia, né? Quando a gente vai fazer uma cirurgia nos pacientes, vamos dizer assim, os mais experientes, né? Que nós passamos num momento da odontologia onde as técnicas, né? E a própria situação de consulta clínica trazia algum tipo de trauma para o paciente, né? Então nós temos, né, os pacientes acima de 40, 50 anos têm um certo, né, receio com relação ao tratamento odontológico. Lógico que as técnicas hoje são outras completamente diferentes, né? Você tem hoje um tratamento praticamente sem incômodo, né? Não chama nem de dor, pouquíssimas situações de incômodo, né? Você tem técnicas de anestesia, né? Você tem técnica de analgesia, onde você utiliza o óxido nitroso. Vocês têm óxido nitroso? Tem o óxido nitroso. Parabéns. Nossa clínica a gente tem bastante recursos, né? Porque o óxido nitroso, né, doutor, é um produto que se usa muito nos Estados Unidos, se usa muito em outros países e a gente não vê. E é uma sedação que ela traz até uma amnésia, né? O pessoal pode ficar 3 horas, ela pensa que é 5 minutos, né? Relaxa bem o paciente. Relaxa, né? O paciente que tem medo, né? Eu tenho um paciente que vai para fazer profilaxia no consultório, ele fala, doutora, eu quero óxido nitroso, porque ele tem medo. Até outro dia ele foi fazer um procedimento comigo, ele trocou as restaurações de amálgama dele lá, ele falou, Isumara, olha, isso aqui salvou minha vida. Eu falo, realmente, assim, transformou a ida dele pro consultório, porque ele morre de medo. Porque agora não é mais uma coisa traumática, né? Não, ele tem fala... dois medos, né, quando você vai no dentista, né? Ou qualquer procedimento cirúrgico, né, invasivo, né? É o medo de dor. E outro medo, acho que o maior de dor, é o medo financeiro, né? E como é importante a gente tratar o ser humano,
né? Poder encaixar o orçamento dele no tratamento, né? Isso é muito Eu importante. respeito muito, eu falo assim, que às vezes acho que é frescura, não é, realmente, cada um tem uma história, cada um tem uma maneira, né? Então a gente respeita, e o óxido nitroso veio para isso, para ajudar o paciente realmente sentar naquela cadeirinha ali e relaxar, né? E poder... Quanto tempo faz que vocês têm o óxido nitroso? Ah, já faz muito tempo. Então, né? essa história é muito interessante, porque até encontrei um grande amigo nosso, o Dr. César, que estava ali que vende equipamentos, né, Moria, e na época a gente foi o fundador da Basco. Então, Da quê? a Basco é a associação que lutou pela aprovação, isso há 20, óxido 25 nitroso. anos. Então, eu fui um dos primeiros a comprar o equipamento do Moria, né? Estava relembrando de algumas situações do fundador com a filha, né? A gente até deu muita risada hoje lá. Ele hoje é falecido, mas uma grande figura. Com o César também, que estava presente lá no stand, foi muito engraçado. E a situação... e já uso, então, desde essa época. Né? No Brasil, eu fui, assim, dentro, o nosso grupo foi os primeiros a usarem óxido nitroso no Brasil. E desde lá, a gente faz a utilização desse tipo de recurso. Mas uma situação interessante é o seguinte, né? Eu tenho um certo receio com relação ao tratamento odontológico, entendeu? Então, eu só faço tratamento com óxido nitroso. O Otávio também, para sentar na cadeira é óxido nitroso. Ah, você mesmo? Eu E quem mesmo. que te trata? Não, aí a Silmara me trata, né? Enfim, eu fui fazer um canal, uma coisa muito interessante. Era numa colega, né? Numa endodontista colega. Eu falei, puxa, como é que eu vou chegar lá e falar para ela que não, né, ela não tem óxido nitroso? Puxa, como é que eu vou chegar lá? Putz, como é que eu vou fazer isso, né? Fiquei pensando. Aí fez o seguinte, era um molar inferior, aí eu sentei na cadeira, coloquei o óxido nitroso, pedi para a Silmara fazer anestesia, o bloqueio, né? Porque demora 2 horas, né? Beleza. Aí cheguei na clínica da colega lá, enfim. Já tô anestesiado. Não falei, fiquei na mina. Você não pode, né? O homem é um quebra-macho, né? Não pode dar essas bolas fora, né? Publicamente, né? Aí o que aconteceu? Eu cheguei, não, vou ter que fazer o bloqueio. Tá? Não, fica tranquila, pode fazer o bloqueio aí e tal, pode fazer anestesia, não tem problema nenhum, né? Todo machão. Macho pra caramba, né? Então ela fez anestesia, nossa, mas tudo bem? Eu falei, não, tá tudo beleza, manda bala, entendeu? Tá todo amortecido já. Entendeu? Ela fez lá o bloqueio. E aí, você tá sentindo alguma coisa? Nada. Nada, nem a picada. Nem a picada. Nossa, né? Enfim, né? Aí depois, no final da consulta, ela até, né? Porque geralmente as pessoas queixam, né? Não, incomodou um pouquinho e tal. Aí no final da consulta, ela Aí você falou, confessou. Poxa, Otávio, nossa, realmente, né? Pô, isso aqui, barato. Você falou que tinha medo de dentista. Não, era uma brincadeira e tal. Mas eu vou confessar para você, eu já vim anestesiado lá da minha clínica, entendeu? E ainda teve um pré-óxido nitroso. Exatamente. Então foi Pra bem. pôr anestesia. Exatamente. Não, sem óxido nitroso. Né? Eu brinco com meus pacientes. Quando o presidente eleito for, primeiro decreto, né? Vou fazer que nem o Trump, mas o primeiro é Todas obrigatório. as clínicas, eu Obrigatório, óxido concordo nitroso com você. odontológico. Todas as clínicas deveriam ter óxido nitroso, porque o que acontece, eu não sou dentista. Mas a gente sabe, né, doutor, que a pessoa que fica com medo, ela tem a adrenalina, Sobe que muito, exatamente. atrapalha a anestesia, né? Sim. Ela constringe os vasos sanguíneos, Sim. né? Não pega, né? Ó. Ela não pega, mas ela pode até desenvolver um quadro de uma pré-emergência, né? Confundir, né? Os colegas menos experientes, porque ela começa a sentir falta de ar, Hiperventilar, entendeu? né? Exatamente. Pode até ter um ataque de pânico. Exatamente. Isso aconteceu comigo lá no passado, né? No começo da minha profissão. Eu trabalhei no serviço público, né? Na prefeitura de São José dos Campos. E aconteceu um evento exatamente assim. A paciente, eu fiz anestesia e ela teve uma hiperventilação. Tudo bem que naquela época eu era muito inexperiente, fazia 1 ano que eu era formado e tal. Mas eu trabalhava no postinho. Aí chegou lá o médico, né? Ela teve a hiperventilação e tal. Ele trabalhava da sala do lado. Eu chamei ele e falou: não, fica tranquilo, né? Aí ele fez o procedimento de emergência ali, acalmou e tal. E depois eu pude prosseguir com o procedimento. Mas foi um caso que realmente... E pode acontecer, o que você falou é real, né? Uma pessoa que tem muito essa questão do medo, né? A palavra Ansiedade, é medo, né? Não adianta, né? ansiedade. Desenvolve uma ansiedade maior, liberação de neurotransmissores, que pode ocorrer, né? Adrenalina, enfim, que pode acontecer essa condição que você falou de ter um ataque de pânico, realmente.
E doutora Carol, você tem medo de dentista? Tenho. Tem também? Tenho. Então é a turma do óxido nitroso aqui. Mas quem usa também óxido nitroso é a doutora Silmara. Ah, é? Ela gosta. Pra Até procedimento. não tratando, ela usa um pouquinho só pra relaxar. O dia que o bicho está pegando lá, vamos relaxar um pouquinho. Ah, verdade, né? Verdade. Então é bom. Esse é muito gostoso, assim. Mas, assim, para os pacientes, eu acho que realmente, né, a gente percebe. Tem paciente que fica meio assim. Não, você tem que fazer uma consulta. Né? Se o paciente ficar meio assim, a gente não vai para consulta lá e já colocar o óxido nitroso e fazer o procedimento. Faz um procedimento bem simples, né? Usa. Vamos fazer uma limpezinha com óxido nitroso e depois você vê se você vai fazer a cirurgia ou o procedimento mais demorado com óxido nitroso, né? Testa, não tem problema nenhum, né? Eu vou te falar uma coisa para você. 100% de não retorno, entendeu? Das pessoas que utilizam não voltam mais. Não voltam mais. Não fazem mais tratamento sem óxido nitroso. Isso é real. Doutora Silmara, alguma outra história boa para contar pra Então, gente? tem uma história bem bacana assim, em relação a transformar vidas, né, de qualidade de vida. E aquele senhorzinho, senhor de 80 e poucos anos, que o sonho dele era poder morder uma carninha. Ah, não. 105 anos. 105 anos. 105 anos. Foi fazer protocolo, foi fazer a prótese sobre 105 implante. anos. 105 anos. Foi muito bonitinha a entrevista dele, né? Porque assim, o sonho dele era poder comer uma carninha. Aí você viu o vídeo dele final, que ele deu um depoimento para a clínica. Aí falou assim, e aí agora? Agora sim, que agora eu tô conseguindo comer minha carninha, sabe? E foi um protocolo superior e inferior? Não, ele tinha muito... A ossa basal dele, tanto na mandíbula quanto no maxila, era muito baixo. Né? Mas inferior, eu consegui fazer sim para ele um protocolo de carga imediata. Né? Mas o mais engraçado, assim, não, engraçado não, né? A situação que me deixou meio, assim, curioso, né? Que ele chegou com um afiliado. E a gente já teve outras situações que às vezes a família não quer investir naquele cidadão, né? Eu acho, enfim, não vou comentar o que eu acho, né? É triste, mas enfim. Aí eu perguntei, fiquei curioso e tal, 105 anos, eu li a ficha, tal. Bom, mas por que o senhor quer submeter uma cirurgia para colocar implantes? Pô, doutor, eu queria comer uma costelinha. Eu olhei para ele, beleza. Aí eu pedi licença pro filho, né? Eu falei, poxa, tal e tal, mas tudo bem, né? A família vai ter que fazer investimento, tá tudo bem. Eu falei, não, tá. É o desejo dele. Não interessa. E se ele quer, você vai fazer a cirurgia? Não. Se tiver todos os exames ok, eu faço cirurgia sem problema nenhum, né? Eu já fiz cirurgias de reabilitações, nós temos mais de 400 pacientes reabilitados. Entendeu? Eu nunca tive nenhum acidente, a gente toma todos os cuidados, tem todos os parâmetros, né? Enfim, nunca tive nenhum problema, paciente cardíaco, enfim. Não, na boa, se tiver tudo ok, eu faço. E fiz a cirurgia. Aí, passado um tempo, a gente vai fazendo acompanhamento, né, nas consultas de retorno. Ele estava entrando na clínica, assim, eu estava chegando na recepção, né, no corredor da clínica, estava chegando, seu Teodoro, e aí, como é que o senhor tá e tal? E aí, comeu uma costelinha? Entendeu? Então foi muito legal. Essa é a história assim que isso anima, né? Porque uma das dúvidas das pessoas é, doutor, com quantos anos eu posso fazer o meu implante? Não, você pode fazer o seu implante até 105 anos. Ou com 110, não interessa, desde que você esteja, né, bem. Pelo que eu saiba, até 105 anos. Agora, né? Então foi interessante. Pode fazer. Eu já tive pacientes também no outro que era até uma figura, sabe? E ele foi conosco, ele começou com 100 anos, Nossa. 199, ele não tinha 100, ele foi até os 106 anos. Né? Mas ele não fez protocolo, só faltavam alguns dentes, ele fez a cirurgia para colocar os implantes, para fazer a reabilitação funcional. E é uma pessoa totalmente ilustra, né? E era gostoso conversar com ele, porque... tem história para contar. Tem história, né, meu amigo? E é bom você conversar com gente assim. História de verdade, entendeu? né? As consultas deles, eu falei assim, deixa 1h30, 2 horas, né? Porque eu queria ouvir as histórias dele, né? Claro. Aí começava a consulta, e começava a trocar ideia na cadeira, parava, dava risada e tal, era uma coisa bem interessante. Mas aquilo, assim, aqueles pacientes que querem realmente fazer a cirurgia para colocar implante, não tem uma data limite, né? O que tem são algumas contraindicações que não são específicas, talvez temporárias, que a gente precisa analisar caso a caso. E tomar algumas precauções, né? Exatamente. Então, parabéns, 105 anos. Quer dizer que se eu precisar fazer eu tenho um implante, eu quando era pequeno, era muito levado. Eu quebrei o meu dente da frente algumas vezes.
Sim. E depois, eu acho que impactou a raiz, aí você faz prótese sobre dente, né? E depois acabei tendo que pôr um implante. E eu vou te falar, assim, muda a vida da gente, né? Muda a vida da gente. Muda. Se me permitir, né? Mostramos aquele caso, naquele vídeo, daquela seleção daquela pessoa, da história, como foi a vida daquela pessoa. Agora eu vou chamar um vídeo de como foi depois que ela reabilitou. Né? O depoimento dela, das mudanças que ela teve na vida. Tá bem? Ótimo. Aí é legal mostrar para as pessoas que realmente, e agora, né, a Oraljet vai fazer parte desse projeto que é maravilhoso. Né? O Omar está entrando com a gente agora com esse projeto, eu acho fantástico. É muito gratificante, né? Porque tem coisa que não é só a questão da nossa recompensa financeira, né? A recompensa interior, né? Você vê o bem que você faz para a pessoa, isso realmente faz a gente dormir umas noites muito gostosas às vezes, né? Porque a gente tem preocupações, né? Isso dá uma compensada do lado bom. Então, puxar o vídeo aqui vai ser bem legal. Para a gente assistir esse vídeo. A minha vida mudou completamente. Eu sou muito grata a Deus pela vida de todos vocês que já se tornaram uma família de tão querido que vocês são, pessoas abençoadas, pessoas que acolhem, pessoas que cuidam. Eu queria dizer para você que tem essa necessidade, né? Porque a gente não tem um sorriso, só quem passa que sabe o que isso traz, a frustração que isso nos traz. Quero dizer para você que é possível sim. Não permita que nada, nem ninguém venha dizer o contrário. Eu posso sorrir, eu posso tirar foto sorrindo em família. Eu me olho no espelho e me vejo bonita. Sem maquiagem, sem nada. Eu me olho no espelho e me vejo bonita. Eu me vejo uma mulher virtuosa, assim, com um brilho diferente. Quando eu cheguei aqui, que eu ajoelhei no banheiro, eu falei, Senhor, se for da tua permissão que eu ganhe, amém. Mas se não for, que outra pessoa que necessita mais do que eu venha ser, né, contemplada. E Deus permitiu que fosse eu, né? Em meio a tantas pessoas que se inscreveram. E vocês, né? Agradecer muito a vocês, que vocês continuem sendo canal de bênção na vida de outras pessoas, que vocês continuem sendo essa pessoa que vocês são, essa família que vocês são, que acolhe, que cuida, que abraça. Todos que fizeram parte para que esse sonho viesse se tornar realidade. Eu agradeço muito a Deus pela vida de todos vocês. Bom, e agora que nós vimos o vídeo, né? Eu queria que você falasse da sua clínica, que vocês falassem quais são as especialidades que você tem lá, telefone, endereço, bairro. A clínica, eu comecei em São José dos Campos há 34 anos, né? Começamos eu e o Dr. Ivan, chamava-se Clínica Odontológica Integrada, COI. Depois, ela está fazendo, aí passou a se chamar OrtoVip, né, onde eu montei, lógico, a gente vai aprendendo com as experiências. Nós mudamos a denominação para OrtoVip. Ela está fazendo esse ano 25 anos, né? Então, 25 anos. 25 anos. Ela começou, obviamente, o nosso foco na época era ortodontia. Então hoje ela se chama OrtoVip. OrtoVip, exatamente. Né? E a gente tem lá as especialidades de ortodontia, implantodontia, prótese, pério, a gente tem a especialidade de harmonização orofacial, né? Na parte de reabilitações também com restaurações, que faz parte do conjunto também das reabilitações protéticas. E estou esquecendo de alguma coisa, né? Enfim, eu sou especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. E quando eu comecei a tratar a disfunção temporomandibular, até em implantodontia, quando eu comecei, não existia a especialidade de disfunção temporomandibular e nem a especialidade de implantodontia, né? A especialidade de implantodontia... Quanto tempo faz que você está fazendo implante? Desde 1996. Vai fazer 30 anos no ano que vem. Fazer conta fácil, né? Você começou... Não, nós começamos, né? Você começou a implantodontia no Brasil? Eu comecei com o professor Serson aqui na USP, né? E não era uma especialidade, era na época uma disciplina de atualização, vamos chamar assim, né, de pós-graduação, mas não tinha a denominação de especialidade. Ela foi denominada especialidade, se não tiver, né, com a memória um pouco ruim, em 98, que ela se tornou uma especialidade da odontologia. Mas eu comecei em 96 com o professor Serson aqui na USP e depois segui. Eu já era especialista em
em ortodontia e ortopedia facial dos maxilares. Fui fazer depois radiologia, né? A periodontia fiz com o professor Eduardo Saba aqui na São Leopoldo, também nessa época. Eu sempre fui muito ligado à odontologia, né? E eu vi uma circunstância onde eu tinha que me dedicar a determinada especialidade para poder oferecer o melhor para o paciente, eu ia fazer, não tinha, né? Sempre gostei muito da academia. Progredindo, né? Nós Sim. temos que evoluir sempre, né? Sempre, Evoluir isso faz sempre. parte, né? Não podemos ficar parados no tempo. né? O dentista apaixonado, ele não para de estudar nunca. É o jeitão dele, sabe? Isso, tem muitos colegas que são assim, né? Ele é apaixonado pela profissão, né? Então ele, poxa, mas eu não tô, isso aqui para mim não tá bom. Deixa eu aprender um pouco disso, né? Então é bem bacana. Então a nossa clínica hoje oferece condições de ter tratamentos integrados nas diversas especialidades, né? Então é bem interessante isso. Em São José dos Campos, São José dos Campos, que bairro? no Jardim Esplanada. Jardim Esplanada. Exatamente. Certo. E a Avenida Barão do Rio Branco, 58. Nosso WhatsApp é o 12 988 42 4296. Quem quiser nos acompanhar pelo Instagram é a OrtoVip _oficial, né? O Facebook também. E nós temos um programa, né? Na TV Band toda terça-feira, toda quinta, e uma vez por mês nós fazemos um programa inteiro, né? Esse tem. Tá no YouTube esses? Tá no YouTube, né? Junto com a TV Band. Qual que é o canal? Você tem um canal? Canal OrtoVip _oficial. E também você pode ver isso também na TV Band, Vale do Paraíba. Né? No YouTube você procura o programa Falando Nisso, que você vai encontrar as nossas inserções lá. E qual é a finalidade desse programa? Quando a gente colocou, é levar informação para a população. Né? Ah, mas o tratamento de canal tem problema? A gente vai levar, né? Tudo tem indicação, tem contraindicação. Qualquer tratamento que a gente faça, você tem uma taxa de sucesso, uma taxa de insucesso. Tem cirurgias que não dão certo, você tem que refazer, etc. Tem tratamentos de endodônticos, de canal, que você tem que fazer isso, né? Então, e a gente vai explicando essas condições para os pacientes. É bem interessante, eles participam ao vivo com a gente, tirando as dúvidas, é bem gostoso. Olha lá, pessoal, então, se você morar em São José dos Campos ou região, Vale do Paraíba, né? Tem também Pindamonhangaba, tem uma cidade lá perto, como se chama aquela cidade perto de... A gente chama de Cone Leste Paulista, né? Que é Jacareí, você vai São José, Taubaté, Aparecida, Guaratinguetá, Pindamonhangaba. Aí você vai praticamente até a divisa do estado com o Rio de Janeiro. Naquela região lá, se você quiser fazer um procedimento, um implante sem dor, porque o óxido nitroso funciona e você não vai nem sentir o tempo passar. E com um carinho, uma humanidade muito grande, porque o Dr. Otávio e sua equipe, eles tratam você com muito carinho. Se você está preocupado com o pagamento, tenho certeza que o Dr. Otávio ele consegue encaixar o procedimento no seu orçamento, que não afete, né, a sua vida financeira. São José dos Campos e região. Obrigado, viu? Obrigado, doutor. Obrigado pelo convite, né? Eu sempre digo no meu programa lá no Falando Nisso, é sempre muito gostoso, prazeroso falar sobre saúde bucal, sobre odontologia, né? Como eu disse para você, é uma profissão que eu amo, né? Eu faço por esporte, né? Meu hobby é ser dentista, né? Eu trabalho na administração, trabalho em outras coisas, né? Eu tenho que administrar minha clínica, mas o meu hobby é sentar no mocho, então eu faço com o maior amor, com o maior carinho. É interessante, a minha equipe é maravilhosa, né? Eu sempre digo que a minha equipe é fantástica, né? Deus me protege muito nessas questões de que as pessoas que trabalham comigo são fantásticas, são dedicadas, né? E o chicotinho lá estala um pouquinho também, né? Mas são pessoas dedicadas, né? Elas são comprometidas e é fantástico. E agradeço a Deus por essa equipe maravilhosa que Amém, amém. Olha só, nós temos vários parceiros. Os nossos dentistas, nós não consideramos eles nossos clientes. A gente não vende um produto, a gente vende um serviço que inclui um produto. Então nós estamos sempre tentando, olhando para melhorar, ajudar os nossos parceiros a terem mais sucesso, né? Em todos os sentidos, né? Não só economicamente, mas humanamente, moralmente, né? E o pessoal da KG, que foram as primeiras brocas do Brasil, vocês vão receber um kit da KG que é um
porta-broca com algumas broquinhas aqui. Você vai receber um porta-broca aqui. E também o Odomed, que é uma divisão da KG, eles têm um enxaguante bucal. Deixa eu pegar aqui embaixo aqui, o enxaguante bucal. E também um gel que você pode usar como pós-operatório, até mesmo no alinhador, né? Ele é um gel de dióxido de cloro. Ele tem uma função a longo prazo. Você pode usar ele sem interrupção. A clorexidina já é uma coisa mais pontual, né? Sim. E um raspador de língua, né? E também um enxaguante bucal. Esses produtos aqui, o Odomed, ele foi desenvolvido na USP de Bauru. São produtos 100% brasileiros, né? Para litose, né? Algumas vezes a gente tem um desafio com a litose. Então vocês vão receber um kit. Obrigada. Vocês vão receber esse kit da KG. Obrigada. Agradeço, né, a KG. Nós só usamos brócolis da KG na Olha clínica, só, entendeu? só hoje Porque realmente a qualidade. gente já fez algumas experiências e não achou Deu legal certo. porque a qualidade. Então, desde que eu me formei na época, fazem alguns aninhos, mas a KG, de brocas boas mesmo, era só a KG, né? Depois veio algumas marcas. A gente tentou usar, mas realmente, né, é uma marca de excelência, né? Os outros produtos nós vamos conhecer, usar e te damos Mas depois é no futebol. uma divisão da KG, ó. Odomed. Legal, não sabia disso não. Mas É um vamos. produto desenvolvido no Brasil. Obrigada. Bacana. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, viu? Um Obrigada. abraço, tchau.